Oramos a Ti, Pai, e pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade nesse local, em nossas vidas, ministrando no nosso interior. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom, o tema dessa reflexão que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com a igreja, fala sobre a negligência espiritual e suas consequências, né? E suas consequências. Ao longo da palavra de Deus, nós sempre vamos encontrar Deus chamando a atenção do seu povo referente à negligência espiritual do seu povo, né? Então, na palavra de Deus, nós vamos encontrar diversas formas de negligência. Diversas formas. E posso dar para você alguns exemplos. Davi, apesar dele ser um homem ungido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, um escolhido de Deus, Davi, ele foi extremamente negligente com a sua família. E isso trouxe consequências sobre a vida de Davi. A gente vai ver que outro personagem, Ló, sobrinho de Abraão, quando Abraão, existe uma contenda entre os pastores de Abraão e Ló, e Abraão pede para Ló escolher um local que ele iria para uma outra localidade. Ali haveria uma divisão dos dois rebanhos, dos pastores, para evitar a contenda. Ló, ele foi negligente ao escolher o local que ele iria, junto com a sua família. E ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, uma cidade promíscua, imoral, que estava completamente longe dos princípios de Deus. Então, vemos que essa negligência de Ló em escolher um local adequado para a sua família também trouxe consequência no relacionamento dele com a sua família. Lembre-se que a convivência nesse local de imoralidade, mais na frente vai ter uma consequência, onde as filhas dele, as filhas de Ló, assim, embriagam ele e ali tem uma relação sexual com ele. Então você vai ver que aquela cidade promíscua teve uma influência na vida das filhas daquele justo homem de Deus. Então, Jonas, um outro exemplo, um profeta de Deus, foi negligente com o seu chamado, negando-se a ir à cidade de Nínive pregar o arrependimento que Deus assim tinha mandado. E aquilo trouxe uma consequência, o texto bíblico. O livro de Jonas diz que ele foi lançado ao mar em uma grande tempestade e ali foi engolido pelo grande peixe, logo depois se arrependendo e obedecendo aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida dele. Então, o que eu quero dizer com isso? É que toda negligência, irmãos, tem consequência. Toda negligência tem a consequência. Sendo que quando nós somos negligentes com coisas referentes a esse mundo que a gente vive, as consequências serão ligadas a esse mundo. Se eu sou negligente com a manutenção do meu carro, eu vou responder por isso. Esse carro vai chegar uma hora que vai ter um dano e esse dano vai sair caro. Se eu sou negligente no relacionamento com meus filhos, esses meus filhos não verão em mim um exemplo de homem de Deus e podem seguir um caminho, um caminho que não agrada aos olhos do Senhor, porque eu fui negligente. Se eu sou negligente com o meu casamento, no futuro eu posso passar pela experiência do divórcio, porque fui negligente com o meu casamento. Mas tudo isso acaba aqui. O meu casamento vai acabar aqui. A relação de pai com filho vai acabar aqui. Os bens que eu tenho aqui, que eu sou negligente, vai ficar aqui.
Mas quando eu falo da negligência espiritual, é muito maior, é muito mais abrangente, porque ultrapassa a dimensão desse mundo e repercute na eternidade. Na eternidade. E o que eu tenho visto, que esse período pós-pandemia fez da igreja, fez da igreja uma igreja muito negligente com a sua salvação, negligente com o seu chamado, negligente com a santidade, negligente em congregar, negligente em estar presente, nas nossas reuniões. Então, esse período pós-pandemia fez com que a igreja do Senhor adotasse uma negligência na sua vida espiritual, mas isso vai ter consequências amanhã. Isso já está tendo consequências. Quantas pessoas não estão perdendo-se no mundo porque foram negligentes? E aí, irmãos, a palavra de Deus, Ele sempre vai nos dar exemplo, Deus sempre vai nos orientar sobre os perigos da negligência espiritual. Olha, reis no Antigo Testamento, monarcas, foram retirados, perderam o trono, porque negligenciaram a vida espiritual do povo. A negligência espiritual teve consequência na vida de muitos reis. Pestes, doença, miséria, grandes traumas poderiam ser evitados, mas o povo de Deus foi negligente e foi visitado por todos esses problemas, pestes, traumas. O próprio cativeiro babilônico, ele poderia ser evitado, e não o foi, porque foi uma forma que Deus usou para disciplinar o povo de Israel, especificamente a tribo de Judá. Por quê? Porque foram negligentes com a sua vida espiritual. E aí ocasionando um cativeiro de 70 anos, aproximadamente 70 anos, na Babilônia. Então a negligência espiritual, ela traz e trará muitos problemas na vida daqueles que brincam com Deus e com a sua vida espiritual. E aí a gente tem muitas passagens bíblicas que a gente poderia abordar. No livro de Apocalipse, quando Deus, o Senhor Jesus, se revela a João e manda que João escreva cartas direcionadas a igrejas, ele manda uma carta para a igreja de Laodiceia. E a grande advertência que está contida nesta carta é a respeito da negligência espiritual dessa igreja. E o Senhor fala, através da escrita de João para a igreja de Laodiceia: olha, vocês não são frio e nem quente, são morno. E eu estou ao ponto de vomitar vocês, mostrando que aquela consequência da negligência espiritual tem uma consequência, que é você ser expulso da presença de Deus, que as portas vão se fechar para você. E aí Deus é tão maravilhoso que nessa passagem da Laodiceia, lá em Apocalipse 3, o Senhor fala: olha, arrependa-te, volta lá atrás, porque eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, então você terá um relacionamento, um renovo através da comunhão comigo. A grande negligência espiritual da igreja de Laodiceia foi porque ela era uma igreja autossuficiente. Ela tinha riquezas, a cidade era próspera, a cidade tinha muitos recursos financeiros, ali existia faculdades de medicina, era produzido muitos colírios, cura para muitas doenças,
Lá eles produziam tecidos, a lã negra era produzido lá. E aí Jesus vai e fala: ó, vocês se acham autossuficientes, mas vocês são pobres. Vocês acham que são ricos, mas são pobres. Vocês acham que tem cura para a visão, mas vocês são cegos. Vocês acham que produzem tecido para tampar a nudez do homem, mas vocês são nus. Então eu aconselho você a buscar o ouro em mim. Então Jesus fala para aquela igreja: olha, não seja negligente com a vida espiritual de vocês. Mas o texto bíblico que a gente vai abordar é um texto muito conhecido por nós, um texto simples, que não precisa de uma teologia profunda para entender, mas tem uma grande mensagem para a igreja, tem uma grande mensagem para o cuidado que devemos ter com a nossa negligência espiritual. Vamos ler então esse texto e a gente vai abordar então esse tema, sobre a negligência espiritual e suas consequências. Mateus 25, fazendo um favor, do versículo 1 ao 13. Então, irmãos, a negligência, enquanto você abre, a negligência sempre vai ter consequências. Se você for negligente com o seu chamado, com a sua liderança, no setor que você foi colocado ali como líder, se você for negligente, esse setor não vai produzir frutos, esse setor não vai se desenvolver. Deus vai levantar outra pessoa para fazer o trabalho que você deveria fazer. E é assim. Olha só comigo, a igreja primitiva, os apóstolos, eles receberam uma ordem de Deus, de Jesus, bem clara: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jerusalém, Samaria, chegando então aos confins da terra, receberam uma determinação. A igreja, os discípulos, o que eles fizeram? Foram negligentes e não fizeram aquilo que deveria ser feito. E aí o que Deus permite? Deus levanta outro. Deus levantou Paulo para que ele então fizesse aquilo que a igreja primitiva não fez: sair de Jerusalém, sair da Judéia, sair de Samaria e alcançar os confins da terra. Então, sempre quando você é negligente, irmãos, Deus levanta outro para fazer aquilo que deveria ser feito por você. Então, a negligência sempre vai ter problemas, consequências na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse texto de Mateus 25, do 1 ao 13, fala da parábola das 10 virgens. E aí, a consequência que nós vemos nesse texto é que essas 10 virgens, dentre elas 5 imprudentes, elas são impedidas de entrar nas bodas do noivo. Traduzindo, são impedidas de participar do momento mais importante da vida da igreja, que seria desfrutar da eternidade. E a gente vai falar sobre isso. Então vamos ler esse texto, que é um texto autoexplicativo, não tem a necessidade de um conhecimento teológico profundo para entender ele. Diz então, no versículo 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas as 10 adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram
e preparar as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Então, essa passagem é uma passagem muito clara de uma negligência, né? Nós sabemos que existe todo um simbolismo nesse texto que nós lemos. O noivo representa Cristo. As damas, as virgens, representam a igreja. O azeite pode ser representado, né, como símbolo do Espírito Santo, como também pode representar um relacionamento de comunhão entre as pessoas, né, entre aquelas virgens e o noivo. Essa parábola, ela traz todo um contexto de um casamento judaico, né, aonde o noivo, ele tem um destaque muito maior do que a noiva. Note-se que no casamento, no nosso cotidiano hoje, a noiva tem um destaque muito mais importante do que o noivo, né? Quando o noivo entra, a igreja está ali sentada e continua sentada, né? Mas no casamento, quando a noiva entra, qual o costume nosso? Levantar, receber a noiva, né? E ela ali entra acompanhada. Então, no casamento judaico era um pouco diferente, a ênfase estava muito mais direcionado ao noivo. Mas eu não quero entrar aqui na questão cultural do casamento judaico, que também está presente nesse texto. O que eu quero entrar aqui é no quesito da negligência dessas virgens imprudentes. Elas foram negligentes e tiveram consequência. Para você entender melhor esse texto que nós lemos, você tem que voltar ao capítulo 24 de Mateus. E no capítulo 24 existe uma grande interrogação que é feita, uma pergunta que é feita a Jesus. Porque os discípulos questionam, quando Jesus começa a falar ali do final dos tempos, os discípulos questionam: quando isso irá acontecer? Quando isso será uma realidade na nossa vida? Jesus então fala: olha, nem a data e nem o dia lhe será entregue, lhe será avisado. Vocês não terão ciência, nem do dia e nem da data, porque esse momento oportuno cabe ao Pai. Porém, ele começa então a descrever algumas parábolas que falam a respeito da prudência, do cuidado, da vigilância com o dia que o noivo virá. E aí, irmãos, é necessário a gente pensar sobre isso, sobre a nossa negligência espiritual, porque esse texto que nós lemos fala sobre isso, a negligência dessas 5 virgens, que não tinham azeite suficiente e foram impedidas de entrar nas bodas aqui representada por esse casamento. Vamos então, quais são as consequências? Já entendemos aqui alguns personagens, né? Nós vimos aqui 5 prudentes que estavam preparadas para o noivo, para a chegada do noivo. Vimos que as 10 ficaram sonolentas e dormiram, porque o noivo demorou, e ele chegou numa hora um pouco
um pouco bem dizer assim, um horário não tão convencional, né? O noivo chegou à meia-noite, demonstrando assim que o noivo pode chegar a qualquer momento, em momentos que não sejam oportunos para nós. Porque o horário oportuno de um casamento judaico, na época, geralmente era o pôr do sol, mas ele chegou à meia-noite. Vemos aqui que houve a negligência das virgens. A negligência das virgens insensatas resiste no fato de não terem preparado adequadamente, não levando óleo extra para as suas lâmpadas. Está lá no versículo 3 e 4. A negligência das virgens imprudentes trouxe sérias consequências para suas vidas, pois elas ficaram de fora das bodas. Então, e aí entra vários ensinamentos para a gente usar na nossa vida hoje, nesse texto. O primeiro são nossas escolhas. Nossas escolhas. Veja que essas virgens fizeram escolhas. As prudentes decidiram levar vasilhas extras, contendo o azeite que era o combustível da lamparina. E as imprudentes fizeram escolhas. Não levaram o azeite suficiente, reserva para a demora do noivo. E por conta dessa escolha, não levaram uma vasilha extra, elas sofreram ali as consequências de não poder entrar ali no casamento junto com o noivo. Então a vida é feita de escolha, irmãos. Você poderia escolher hoje estar na praia, apesar do tempo estar um pouco nublado. Você poderia fazer a escolha de estar em casa dormindo. Você poderia fazer escolhas de estar participando hoje do momento esportivo, jogando futebol de final de semana, os homens. Você poderia fazer escolhas, mas você fez uma escolha: vir para a casa de Deus. Você fez uma escolha prudente, está na casa de Deus, buscando o azeite que você precisa para manter acesa a chama do Espírito no seu coração. Você fez escolhas, mas a vida é feita de escolhas. E aí, na nossa vida como cristão, nós vamos fazendo escolhas, e muitas dessas escolhas, irmãos, vão dizer se nós estamos sendo prudentes ou imprudentes, negligentes com a nossa vida espiritual. Quando você escolhe os prazeres do mundo, a agenda do mundo, você passa a ser omisso com a sua vida espiritual, e isso trará consequências. A primeira coisa que a gente tem que entender é que elas tiveram escolha. Outra coisa que nós devemos entender, irmãos, é que o noivo demorou. O noivo demorou. E há mais de 2000 anos, né, nós temos essa informação que o noivo virá e encontrar a sua noiva. Talvez você ache que ele esteja demorando, mas ele vai vir, ele chegará. E aí, quando ele chegar, como ele irá encontrar a sua vida espiritual? Como estará a sua vasilha? Se você terá combustível aceso, que representa o fôlego, a chama do Espírito na tua vida, ou se você será como essas imprudentes, frio, negligente, inconstante na sua vida espiritual. Então, o outro grande ensinamento que esse texto fala sobre a possibilidade e a necessidade de fazermos algo a mais, quando se fala no nosso relacionamento com Deus. A vida com Deus é olhar além do que está aos nossos olhos.
faça o extra, faça mais. Olhando no aspecto desse texto que nós lemos, as virgens, elas estavam com a sua lâmpada. Essa lâmpada existia combustível, existia azeite, sendo que elas não fizeram algo a mais, que era ter o azeite reserva. Então, na vida com Deus, no relacionamento com Deus, é fazer a mais. É fazer mais do que está, muitas das vezes, diante de nós. Muito mais do que é nos passado, do que nos é orientado a ser feito. Então, precisamos fazer a mais do que muitas das vezes nós fazemos. Às vezes a gente fala, olha, você precisa ler a palavra, você precisa buscar a Deus. Faça mais do que isso. Faça mais do que é lhe pedido. Tenha uma vida santa, tenha uma vida consagrada. Então, o que que esse texto nos ensina, irmãos? Primeiro, vigilância espiritual. Vigilância espiritual. A principal lição da parábola é a importância da vigilância espiritual nos dias atuais. Os cristãos são lembrados de permanecerem vigilantes em sua fé e preparados para a vinda de Cristo a qualquer momento. Então, esse texto nos fala sobre vigilância espiritual. Não é à toa que a palavra de Deus nos compara a um exército, a soldados de Cristo, porque um soldado, ele precisa sempre estar vigilante. Esse texto também nos ensina sobre a preparação adequada, assim como as virgens prudentes, que se prepararam com óleo extra, os crentes devem se preparar espiritualmente, mantendo uma relação íntima com Deus, praticando oração, leitura bíblica e buscando a face do Senhor constantemente. Então, fala de uma preparação adequada. Esse texto também fala sobre a incerteza do momento da vinda de Cristo. A parábola enfatiza que o noivo vem no momento inesperado. Da mesma forma, os cristãos devem estar prontos em todos os momentos, pois não sabemos quando Cristo retornará. Essa parábola fala sobre a consequência da negligência espiritual. A triste consequência da negligência espiritual é que quando o noivo chegar, as virgens insensatas não estavam preparadas e a porta foi fechada para ela. Isso ilustra a necessidade de não adiar a busca por Deus e de não se tomar, a atitude certa no tempo oportuno. Então, essa parábola das 10 virgens nos lembra sobre a importância da preparação espiritual constante, da vigilância na nossa jornada de fé. Nos dias de hoje, esses ensinamentos continuam sendo relevantes para todos os que desejam seguir a Cristo e estar prontos para o seu retorno. Será que todo mundo está pronto, irmãos? As 10 virgens representam a igreja. 50% ficou impedida de participar da festa com o noivo, de entrar na celebração. 50%, a metade. Será que todos nós, irmãos, estamos preparados para a vinda do Senhor? Será que quando Ele chegar nas nuvens, 100% dos nossos irmãos, 100% da igreja de Nova Vida, do Jardim Catarina, será arrebatada com o noivo? O que você acha? Quem tem que dizer isso é você. Porque você que deve fazer a leitura de como está a sua vida espiritual. Se você está com azeite extra,
Se você está transbordando do óleo da unção, ou se você está sendo negligente. Quanto tempo você não vem no culto? Quanto tempo você não dobra o joelho? Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não lê a palavra? Quanto tempo você não busca consagrar a sua vida? Consagrar a vida da sua família? Faça a leitura. Olha para a tua vasilha. Será que tem azeite suficiente até a chegada do noivo? Será que você tem combustível, força suficiente para suportar algumas provações por mais um tempo de espera? É com você, irmãos. É com você. Eu só sei de uma coisa: o negligente ficará fora da festa, das grandes bodas com o noivo, com o Senhor Jesus Cristo. Então, quero reforçar aqui, e dizer alguns exemplos de negligência que devemos evitar. Nós somos negligentes quando não congregamos. Congregar, irmãos, é muito importante. Estar na igreja é muito importante. Estar junto dos nossos irmãos, isso é muito importante. E se você não estiver congregando, é questão de tempo para você ser tomado por uma frieza espiritual. Pode ter certeza. Se você não congrega, você começa a negociar com os princípios do mundo. E quando você vai ver, o azeite da sua lamparina, da sua lâmpada acabou. E você é pego de surpresa com a chegada do noivo. Somos negligentes quando não oramos. E aí eu vou fazer uma pausa aqui. Uma pausazinha. Faço gabinete às segunda-feira à noite. E toda segunda-feira à noite, eu procuro observar o andamento do culto. Nessa segunda-feira que passou, nós tínhamos 9 trabalhadores e 2 pessoas que vieram ao culto para orar. 2. O resto veio para orar. Amém. Mas veio porque tinha uma escala a cumprir. Então tinha 11 pessoas. Uma igreja com quase 400 ou mais. Estamos realmente sendo prudentes, irmãos? E aí, você que tem que dizer. Qual a tua desculpa? Qual a sua desculpa? Eu louvo a Deus pela tecnologia. Sabe por quê? Porque minha família que está lá no Nordeste está vendo esse culto. Mas o culto online transformou muitas pessoas em servos negligentes. Para que estar na igreja se eu posso vir aqui em casa? Então, somos negligentes quando não oramos, quando não lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Somos negligentes quando não buscamos a santidade e nem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Somos negligentes como valorizamos o mundo e seus prazeres e esquecemos da nossa vida espiritual. Eu dei um exemplo há alguns minutos, eu falei, olha, você fez a escolha sensata, está na casa de Deus, mas tem gente que está jogando futebol, tem gente que foi fazer um passeio. Não estou dizendo que isso é errado,
Até porque você precisa desse momento de lazer. Você precisa desse momento com a tua família. Você precisa um momento de relaxar. Mas isso não pode ser a sua rotina. E a igreja é exceção. Todo domingo eu separo para estar com a minha família e de vez em quando eu vou para a igreja. Eu vou buscar o Senhor. Então somos negligentes quando valorizamos o mundo, seus prazeres. Mas eu vejo muito, e eu também faço isso, valorizando muito o físico, o estético. Eu também cuido da minha estética, mas eu preciso valorizar a minha vida espiritual. Eu tenho tempo para passar 1 ou 2 horas dentro da academia, levantando peso, arrebentando a minha coluna, mas eu não tenho 5 minutos para orar? Eu não tenho 1 hora para vir no culto de oração, para vir numa consagração? Eu não tenho 45 minutos para ler a palavra de Deus? E aí, às vezes, as pessoas, estão aí com óleo das suas lâmpadas, sendo reduzido dia a dia e não sabe por quê. Somos negligentes quando planejamos o futuro na terra, mas esquecemos de planejar o futuro com Deus. É válido. Vou estudar, vou fazer prova, vou fazer concurso, eu vou me preparar. Meu irmão, válido demais. Mas não esqueça de planejar o futuro com Deus. Ela falou com minha filha, ela falou assim: pai, chega nessa época que você tem que fazer escolhas, tudo é muito difícil, pai. Eu não sei, assim, escolher, eu não sei como projetar o meu dia de amanhã. Eu falei: primeira coisa que o cristão deve projetar, sua eternidade com Deus. O resto você vai alcançando dia a dia. O resto você vai conquistando. O resto Deus vai abrindo seus horizontes, vai te dando sabedoria e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Mas o mais importante a ser projetado é nossa eternidade. O resto é consequência do nosso trabalho aqui na terra. Somos negligentes quando desprezamos a voz profética dos pastores, que dizem constantemente: fiquem acordados, pois o noivo está a caminho. Quantas vezes você já escutou falar sobre isso? Fica atento, irmão. Fica atento, irmã. Somos negligentes quando não valorizamos o chamado de Deus na nossa vida, quando nós nos apegamos ao mundo, quando nós brincamos com a obra de Deus. Somos negligentes quando não cumprimos o ide de Jesus e a obra missionária. Somos negligentes. E aí a palavra de Deus vem, irmãos, e fala: cuidado. Foi o que Jesus falou na sequência: cuidado, porque o noivo virá como ladrão. Cuidado, pois você não sabe nem o dia e nem a hora. Seja vigilante, seja prudente. Ele diz aí no versículo 13: vocês não sabem o dia nem a hora. Então mantenha azeite suficiente para seu combustível, o símbolo do Espírito Santo na sua vida. Para a gente encerrar, como está a sua vida espiritual, irmãos? Faça essa avaliação você mesmo.
Mas saiba que a negligência espiritual vai ter consequência na tua vida. Vai ter consequência na minha vida. Então, é importante nós cuidarmos do nosso espírito, da nossa vida espiritual. Se você falar isso no mundo, vamos achar que tudo é loucura, mas o Evangelho é loucura. Aos olhos do mundo, o Evangelho é loucura. Então, irmãos, cuide da sua vida espiritual, para que a gente possa estar junto nessa grande festa, nas bodas do Cordeiro. Eu fico como pastor, eu fico triste quando eu vejo cumpridor de escala. Poxa, pastor, cumpridor de escala, só vem para a igreja por causa da escala. Você não vê em nenhum outro culto. Você não vê em nenhum outro culto. Filho, teu azeite vai acabar. Se você não vem dobrar o teu joelho, se você não vem buscar, se você não vem orar, se você não vem clamar, o combustível vai acabar, filhão. O combustível vai acabar, minha filha. Você vai ficar no meio do caminho. Eu não estou falando de uma porta que vai se fechar e depois pode ser aberta. Estou falando de algo, irmãos, que não terá uma segunda oportunidade, porque a oportunidade é agora. A oportunidade é agora, é aqui, é o momento. Então, decida-se agora mudar essa trajetória da tua vida. Se você não busca a Deus, se você não ora a Deus, se você está sendo negligente com a tua vida espiritual, decida agora mudar isso. E pegar o rumo das virgens prudentes, azeite suficiente para esperar por mais um ano, por mais 2 anos, por mais 10 anos, por mais 20 anos, azeite suficiente. Irmãos, olha só, e isso eu não posso te dar não. Nenhum pastor pode te dar isso. O que as prudentes fizeram quando as imprudentes falaram, me dá um pouquinho do teu azeite? Falou, não, filho, é você que tem que ir atrás. É você que tem que comprar, é você que tem que providenciar. Não sou eu que vou te dar, é você que tem que providenciar, a iniciativa é tua. Pastor, irmãos, é apenas um mensageiro que fala aquilo que o Espírito Santo deseja falar para a igreja. Mas a atitude será sempre sua. O agir será sempre seu. É você que vai decidir. Não sou eu, não posso te impor nada. Eu não posso botar ali uma folha de ponto na porta da igreja para quando você chegar bater o teu ponto. E eu saber que você veio. É você, irmãos. É você, igreja. Mas o pedido que eu faço, como seu amigo, não seja negligente. Nem com sua família, nem com a sua saúde. Não seja negligente com seu casamento. Não seja negligente com seu dia a dia, mas não seja negligente com a sua vida espiritual. Porque isso vai, e já está trazendo consequências. Já está trazendo consequências. Quando você vê a pessoa que chega para você e fala, olha, as pessoas às vezes vêm conversar comigo, pastor, eu me sinto fraco demais, eu não tenho vontade para fazer nada, pastor, não tenho desejo de fazer nada.
Aí eu falo assim, ó, primeira coisa, vá ao médico. Porque necessariamente essa fraqueza não quer dizer que é uma fraqueza espiritual. Pode ser ali, né, uma falta de hormônio. Você precisa suplementar algumas vitaminas que o corpo não está produzindo. Você precisa buscar o médico para ver como é que está a saúde. Se você não está anêmica, se não está faltando alguma vitamina ao seu corpo. Ah, pastor, eu já fiz isso. E está tudo bem. Então eu falei, então, filho, vai dobrar o seu joelho. Por mais que você não queira, vai dobrar o seu joelho. Vai levantar de madrugada. Por mais que o corpo fala, dorme que está gostoso. Levanta de madrugada. Vai orar, vai buscar. Por mais que, né, o corpo fala, olha, hoje tem, né, um evento importante. Não, hoje tem culto de adoração, celebração ao meu Deus. Vou valorizar aquilo que realmente interessa. Às vezes, irmãos, tem certas coisas como pastor que eu escuto, que eu falo, gente, é o fim do mundo. Teve uma vez, né, falando nisso, quero parabenizar os fluminenses, os torcedores que foram campeões. Deve ter um ou dois aqui dentro da igreja, somando todos os membros, né? Mas parabéns aí, ganharam a Libertadores. Uma vez o irmão falou comigo assim, pastor, hoje tem final, tem o jogo do Flamengo, você pode acabar o culto cedo. Acabei 30 minutos depois. Só por causa disso. Só por causa disso. Gente, tem tempo para todas as coisas. Mas como o pastor Jorge falou aqui nos avisos, vem para a casa de Deus, irmãos, venha cultuar a Deus. Venha cultuar o Senhor. Se ligue em Deus, né? Deixa o celular guardado na tua bolsa. E se liga com Deus, irmãos. 100% o Senhor. Porque quando você está sendo negligente com o que está sendo falado, com o que está sendo pregado, com os avisos, você não só está atrapalhando a tua vida, mas a vida do outro. Se você quer ser negligente com a tua vida, tudo bem, mas não prejudique o outro. Cuidado, igreja. Cuidado. Cuidado. Amém? Vamos cuidar daquilo que realmente importa, a nossa vida espiritual. Queria que você fechasse seus olhos, por conta do nosso horário. Vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Conforme eu falei, irmãos, esse é o momento, você e Deus. Aleluia. Meu Pai, nesta manhã de domingo, Senhor, nós, ao estudar a Tua Palavra, nós lemos um texto que fala sobre as virgens que representam a Tua igreja, Senhor. Nós somos a Tua igreja. Nós somos a noiva de Cristo, que aguarda a vinda do noivo de uma forma ansiosa. Mas, Senhor, quantas das vezes, assim como essas imprudentes, nós agimos de uma forma impensada, nós negligenciamos a nossa vida espiritual, negligenciamos a oração, negligenciamos a leitura da palavra, negligenciamos, ó Deus, uma vida de santidade. E achamos, ó Deus, que isso não
trará consequências na nossa vida. Mas a tua palavra, Senhor, é clara, que toda negligência espiritual tem um preço, e que esse preço será pago, e será um preço alto demais, Senhor. E nós, Senhor, como igreja, não podemos colocar em risco aquilo que realmente importa, Senhor, para a nossa vida, que é a nossa eternidade, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, nós temos visto nesses últimos dias, negligenciando a comunhão com Deus, negligenciando a vida espiritual com o Senhor. E de repentemente, Senhor, até mesmo aqui nessa reunião, existe alguém que está vivendo dessa forma, dessa maneira. Meu Pai, não permita, Senhor, que essa vida saia daqui como entrou, Senhor. Desperta esse coração para te buscar de uma forma fervorosa. Desperta esse coração para o que realmente importa neste mundo, que é estar cheio da tua presença, é ter combustível suficiente nas nossas lâmpadas, para esperar, Senhor, o retorno do noivo de uma forma prudente. Meu Pai, também quero te pedir pela nossa família. Meu Deus, se tem algum ente querido nosso, que está negligenciando a salvação, que está afastado, ó Deus, da tua presença, ó Deus, que flerta com o pecado e com o mundo, Senhor, Deus, vá ao encontro dessa vida, meu Pai. Não permita que as portas da eternidade sejam fechadas e que ele perca essa grande celebração, as bodas do Cordeiro. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço também pela igreja, pelo Ministério Nova Vida. Meu Pai, quando eu paro para lembrar dos meus irmãos, eu vejo que muitos, ó Deus, estão afastados da congregação. Alguns se perderam nos vícios, nos pecados, na carnalidade. Deus, tenha misericórdia, Senhor, dessas vidas. Tenha misericórdia também das nossas vidas, porque nós deveríamos ir atrás dessa pessoa e também somos omissos, somos negligentes com a vida do nosso próximo, que precisa muitas das vezes de apoio, de cuidado, de atenção. Meu Deus, o quanto é difícil nesse mundo que nós vivemos cuidar da nossa vida espiritual. O quanto é difícil dizer não para o pecado, Senhor. O quanto é difícil fortalecer o nosso espírito, ó Deus, orando, jejuando, buscando a tua presença, porque somos bombardeados 24 horas por dia e acabamos negligenciando a agenda de Deus para servir a agenda do mundo, Senhor. Nos ajuda, Pai, como igreja do Senhor. Nos ajuda, Senhor, como noiva do Cordeiro, a fazer escolhas sensatas, a verdadeiramente viver o Evangelho de uma forma que o Senhor nos ensina. Quantas das vezes nós trocamos a tua presença, ó Deus, pelo desejo carnal, pelo um copinho de cerveja, pelo um vício. Quantas das vezes nós negligenciamos, ó Deus, a comunhão com Deus, em favor de ter comunhão com o mundo e os seus prazeres. E nós bem sabemos que isso terá consequência, mas mesmo assim, nós queremos viver dessa forma,
fazendo escolhas erradas, equivocadas. Mas eu peço a Ti, nesta manhã de domingo, Senhor, desperta a nossa vida, Pai. Venha, Senhor Jesus Cristo, ministrar na nossa vida e abrir os nossos olhos espirituais para tudo aquilo que está acontecendo no mundo, meu Deus. Desperta a Tua igreja que dorme, desperta a Tua igreja, porque está sendo negligente com o chamado, está sendo negligente com os dons espirituais, está sendo negligente com a vida espiritual, barganhando com o mundo e com seus princípios. Aviva corações nessa manhã, aviva a vida do Teu povo, para que possamos viver como essas virgens prudentes, preparadas para o retorno do noivo, com azeite suficiente para aguardar o noivo durante mais anos, décadas, durante dias e mais dias. Ó Deus, desperta a vida daqueles que estão vivendo na promiscuidade, na imoralidade. Desperta esse povo para uma vida de santidade, uma vida, Senhor, de redenção, uma vida de preço que deve ser pago, ó Deus, pela igreja do Senhor, uma igreja que não negocia os seus valores, que não negocia os seus princípios, que não negocia a palavra de Deus e que vive de uma forma prudente, crendo no mandamento de Deus e vivendo dessa forma. Assim, Deus, nós oramos e nós Te agradecemos, porque cremos que ó Deus, cada vez que o Senhor nos chama a atenção através da Sua palavra, é porque Ele deseja fazer algo novo na nossa vida e mudar o rumo que muitas das vezes estamos trilhando através da nossa negligência, através da nossa omissão. Oramos a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Ministério de Louvor escolheu